Entendido o funcionamento do solenoide da semiose, podemos agora explicar como as 66 classes de signos da tabela periódica das classes de signos podem ser extraídas a partir do solenoide da semiose. Há duas regras que comandam essa extração. A primeira é da ordem de determinação entre os 11 aspectos. Ora, esses aspectos podem assumir valores categoriais, primeiridade, segundidade ou terceiridade. Na medida em que o primeiro aspecto assume um desses valores, ele determina os valores dos outros aspectos. Então vejamos, o objeto imediato, se for uma primeiridade, obrigatoriamente todos os outros aspectos deverão ser primeiridade. Por quê? Porque nenhum outro aspecto posterior ao objeto imediato pode ser maior do que a categoria que ele assumiu. O mesmo acontece para o interpretante imediato em relação aos demais posteriores a ele, e assim sucessivamente. Isso significa que se o objeto imediato for primeiridade, todos os outros serão primeiridade. Se a relação signo-objeto dinâmico interpretante final for uma terceiridade, então obrigatoriamente todos os outros aspectos serão também terceiridade, e nós teremos o último das classes de signos, que é o argumento. Se nós aplicarmos a regra de determinação entre os 11 aspectos que compõem o solenoide da semiose, nós produziremos 78 possíveis configurações e não 66. É aqui que entra a segunda regra, que é a da navalha da causalidade. Por que navalha? Porque ela vai eliminar, cortar 12 configurações que na verdade são impossíveis. Elas são impossíveis porque elas não respeitam a estrutura causal do fenômeno. Elas nos permitiriam coisas impossíveis, por exemplo, impressões digitais de coisas que não existem, ou que alguém receba uma informação concreta, real, existencial, sem que exista um objeto ou um emissor dessa informação, uma pegada, por exemplo, na areia, sem que haja um pé produzindo essa pegada. Ora, todas essas são situações impossíveis porque elas não respeitam a estrutura causal lógica do fenômeno. Então, como essa regra é na prática estabelecida? Quando houver segundidade no eixo da significação, que é o eixo télico, é o eixo do vir a ser, né? Nós teremos necessariamente segundidades correspondentes nos dois outros eixos. Então, se nós tivermos uma segundidade apenas, nós teremos segundidades necessariamente nos outros dois. Se nós tivermos duas segundidades, nós teremos segundidades correspondentes para as duas ocorrências de segundidade, e assim sucessivamente. Esta regra, que é a da navalha da causalidade, nos permite então eliminar 12 classes de signos que na verdade não respeitam a estrutura lógica do fenômeno. A tabela periódica das classes de signo nos permite descrever o desenvolvimento da semiose a partir de períodos e fases. Ora, sobre os períodos nós já falamos, eles estão aqui identificados na medida em que o solenoide da semiose dá voltas em torno dos 3 eixos. Mas e as fases? Como nós as identificamos? O que elas significam? Ora, uma fase tem a ver com o período onde a semiose está pulsando, está acontecendo. Então, por exemplo, se ela estiver pulsando, acontecendo no nível da fundamentação, isso significa que o hábito ainda não encontrou domínio completo sobre este período, portanto, não há terceiridade em looping ocorrendo no nível da fundamentação. Se não há terceiridade dominando este período, então nós temos a fase da percepção. Se o coração da semiose estiver pulsando no nível da apresentação, então o hábito já tomou conta da fundamentação
E é aqui, no nível da apresentação, que a ação do signo está construindo terceiridades. Se isso estiver ocorrendo no nível da apresentação, então nós temos a fase investigativa. Se o coração da semiose estiver pulsando no período da representação, isso significa que o hábito já tomou conta dos outros períodos, eles entraram no segundo plano, não são mais parte da nossa atenção imediata, e agora nós estamos construindo hábitos no período da representação. E esses hábitos são construídos por meio da deliberação, da participação. Por fim, nós temos a fase que tem a semiose acontecendo, pulsando, no período da comunicação. É quando nós temos a fase científica, quando os hábitos estão sendo construídos dentro do período da comunicação. Nós temos a construção de argumentos, a construção de juízos lógicos por meio da comunicação de uma comunidade de interpretantes. Então, as fases têm a ver com a terceiridade ou hábito dominando os períodos e alavancando a atenção, alavancando a excitação, a pulsação da semiose para um período posterior. É assim que as fases nascem e se desenvolvem. E os três correlatos? Como é possível extrair os três correlatos das classes de signos a partir das relações entre os aspectos indicados pelo solenoide da semiose? Ora, antes de responder isso, vamos lembrar que uma descrição a partir dos correlatos é panorâmica, macroscópica, enquanto que uma descrição de uma classe de signo a partir dos 11 aspectos é minuta, é microscópica. Então nós devemos ser capazes de extrair os correlatos entendendo como os aspectos se projetam uns nos outros de forma a criar, constituir esta visão macro que é a dos correlatos. Ora, o primeiro correlato é bastante simples. Basta que nós projetemos o aspecto do signo em si mesmo sobre o interpretante final, que é aquilo que o signo está destinado a ser quando for completada o processo de semiose. Portanto, se nós tivermos aqui primeiridade projetado sobre primeiridade, nós temos primeiridade pura, ou seja, um qualisigno. Se aqui for uma secundidade projetada sobre uma primeiridade, nós temos uma primeiridade da segundidade e, portanto, um alter signo. Se aqui for segundidade e aqui segundidade, nós temos segundidade pura e, portanto, nós temos sim signo. Se aqui for uma terceiridade e aqui uma primeiridade, nós temos então primeiridade da terceiridade, um holossigno. Se aqui for uma terceiridade e aqui segundidade, nós temos uma secundidade da terceiridade e, portanto, réplica. Por fim, se nós temos terceiridade no S e terceiridade no interpretante final, nós teremos terceiridade pura e, portanto, um legissigno. Isto para o primeiro correlato. A identificação do segundo e do terceiro correlato a partir dos aspectos do solenoide é mais difícil, porque estes dois correlatos dependem fundamentalmente da fase que o solenoide está. Onde está acontecendo a atividade, a tensão, a pulsação do solenoide. É dali que parte a projeção que vai produzir os outros dois correlatos. Então, nós podemos identificar os dois correlatos a partir de uma leitura dos aspectos do solenoide, se nós soubermos em que posição da tabela periódica esse solenoide está. Na medida em que nós cruzamos a fase e o período, nós identificamos precisamente onde está a atividade daquele solenoide. A partir dessa identificação, nós podemos ver que no segundo correlato é sempre a projeção do eixo da objetivação sobre o eixo da significação, mas dependendo da fase e da atividade do solenoide. O terceiro correlato
é sempre a projeção do eixo da interpretação sobre o eixo da significação, mas, mais uma vez, dependendo da atividade de onde o solenoide estiver pulsando. E isso só pode ser definido se nós entendermos em que ponto da tabela periódica aquele solenoide se localiza precisamente.